é a realidade do Rio de Janeiro nesses últimos 20 anos. Né? Uma polícia extremamente violenta, extremamente corrupta. Né? Quer dizer, o que mais dói é que a gente sabe que isso tem jeito. Os policiais na ponta são apenas, né, realmente uma engrenagem perversa que é manipulada pelo político que está no poder na ocasião. E vamos ter, né, os que acreditam que o caminho é a legalização de todas as drogas, da produção, distribuição e consumo, vamos ter que nos unir, a gente vai fazer muito barulho. Nós não fomos capazes, de fato, de estendê-la aos negros e pobres. E eu acho que isso lida não só com a questão das drogas, eu estou em pleno acordo, há tantas décadas luto pela legalização, mas eu não suponho que apenas, nem certamente lido, que essa eventual conquista, que um dia certamente virá, eu tenho esperança, que isso resulte em resultados concretos. O Judiciário, como instituição, como Marcelo mostrou, está enredado nesse círculo, nesse espiral de violência, com o Ministério Público com as suas exceções. E a sociedade autorizando, o meio político, evidentemente, reproduzindo essa dinâmica. O racismo estrutural da sociedade brasileira é parte constitutiva desse problema. O que a gente tem que fazer é desmontar a máquina do extermínio no seu conjunto. Né? E essa máquina do extermínio tem a participação ativa de muita gente. 44% da população brasileira concorda que bandido bom é bandido morto. 33% concorda totalmente e 11% concorda apenas em parte. Essa possibilidade de agir assim, essa possibilidade de decidir quem vive e quem morre, com tamanha frieza, com tamanha naturalidade, tem nome como consequência. É o domínio da vida das pessoas na sua complexidade. O nome disso é uma máfia chamada milícia, que hoje domina uma quantidade maior de territórios do que o próprio tráfico de drogas e tem projetos de poder. O Poder Judiciário é responsável também pela barbárie que a gente vive, de quem não aparece morto, mas tem a sua pena de morte decretada, que é o sistema prisional brasileiro, que também não é tocado aqui, mas que é tão violento quanto, né? Porque é uma pena de morte decretada para quem ainda respira. Que modelos de polícia nós queremos? Durante tantas décadas já, né, depois da reconstrução democrática, nós ainda estamos devendo a nós mesmos esse debate. De alguma maneira, junho de 2013 repôs ou colocou pela primeira vez na agenda pública esse debate. Que polícia nós desejamos? Qual modelo nós vamos construir? E a questão da desmilitarização, finalmente, que não é uma solução mágica, mas é um desses pontos fundamentais, veio para a nossa pauta. Obrigado. Esse país, esse povo chegou a esse grau de violência. Nas escolas, todo mundo dizia, os professores diziam, nós somos um povo de índole pacífica. A minha professorinha falava, nós somos muito pacíficos, mas a verdade é que nós somos violentíssimos. O junho foi marcante para a gente. Eu participei de algumas dessas manifestações e percebi que no meio da diversidade de pessoas que estavam lá, tinha muita gente de comunidade carente no front, entendeu? Nos confrontos, junto com o Black Bloc. Se a polícia, a maior parte é corrupta, ou se um pequeno percentual da polícia que faz parte da banda podre. Uma banda podre é uma porcentagem. É uma porcentagem, como o próprio Ivan diz, né? Que ele fala, no batalhão tem 600, era aquele grupo, né? 60 pessoas era o grupo que trabalhava nos cavalos corredores, eram 60. E quando eles tinham ações que precisavam de mais gente, eles convocavam essa maior número de policiais para entrarem no bando. O que a gente tem visto hoje, nessas notícias atuais da semana passada e da outra, a gente está vendo que não é a polícia inteira, que é um número grande, é um grupo de policiais que se unem e fazem a corrupção. O auto de resistência só acontece porque eles são arquivados pelos juízes. E muitas vezes arquivados com a conivência do Ministério Público, diga-se passagem. O auto de resistência é um problema porque tem um policial que atira, mas tem um juiz que arquiva. E é tão responsável quanto quem aperta o gatilho. Os policiais são também vítimas dessa política da guerra ao crime, do extermínio. Eles não são os beneficiários dessa política, eles são as vítimas também. Os beneficiários são poucos e não estão nos quartéis da polícia. Passei 34 anos da minha vida na Polícia Militar. Tenho muita dó e pena dos policiais militares, soldado, cabo e sargento,
que não tem culpa do mau exemplo que existe na instituição. Hoje, nós estamos vendo a polícia ser destroçada. Falar da milícia é muito perigoso. Eu tentei encontrar pessoas que falassem da milícia e ninguém quer falar da milícia. O medo é enorme. Acho que a gente tem que dar exemplo, os oficiais têm que dar exemplo. Não vejo hoje o comandante da PM dar um depoimento em favor da instituição. Ele é o responsável direto pelo desmando que está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Comparo ao PP aos guetos. E o PP, para além do seu efeito local, era para ser um projeto transformador da política de segurança e da polícia. E é justamente nessa área que a gente avançou menos. Os outros avanços são facilmente reversíveis. Você tira a polícia onde está e em 2, 3 semanas, provavelmente, na maior parte dos territórios, a situação voltaria a estaca zero. A UPP não nos trouxe uma nova polícia. A gente continua tendo uma formação que é uma formação para a guerra. Uma formação da destruição do inimigo, do território do inimigo. Essa lógica permanece. E nas UPPs há um efeito paradoxal, porque as comunidades do UPP sentem que a denúncia dela será levada a sério, que a imprensa vai, que tem outro tipo de atenção, né? A gente costuma dizer que se o Amarildo tivesse sido da Zona Oeste, a gente nunca jamais teria ouvido falar no Amarildo. Então, parte do sucesso da UPP é criar condições para que as críticas das denúncias subam, né? Que foi inaugurada, no ano que foi inaugurada a UPP da Cidade de Deus, nós tivemos 16 pessoas desaparecidas. No ano seguinte, esse número passou para 48 pessoas desaparecidas. Quem ouviu falar nisso? Quem sabe o nome de um deles apenas? Ninguém, né? Isso não foi manchete de qualquer jornal. Porque isso fica na Cidade de Deus. Isso não fica na Rocinha. Dentro de uma favela, 99% são pessoas trabalhadoras, mas que hoje vivem naquele limite de oprimido pelo tráfico e, infelizmente, oprimido pela polícia. Uma cidade como a Rocinha não pode ser sitiada com polícia. Ela tem que ser sediada com ações sociais, só ações sociais. O Poder Judiciário, que ciente e consciente das dificuldades investigatórias dos incorruptíveis policiais e da fragilidade dos cidadãos, que se aventurem em denunciar o lixo genético que lhes amedronta, cala e mata, não pode simplesmente encastelar-se de forma alienada para discutir meras filigranas jurídicas. Essa é uma justificativa para um mandado de busca genérico, ou seja, que poderia entrar em qualquer casa do Complexo Alemão, assinada pelo juiz, vou dar o nome, Alexandre Abraão Dias Teixeira. Não é mera coincidência. Doutor Marcelo, a omissão do judiciário, que talvez seja o grande mistério disso tudo. O MP e o judiciário têm que atuar em cima dessas instituições. Agora, sem, vamos dizer assim, favorecer ninguém. Porque o problema é sistêmico, né? O problema não é comportamental. O problema não está no desvio do comportamento de um policial ou outro no exercício. O problema é sistêmico. O problema está na relação que o policial tem com a sua corregedoria, com a ouvidoria, com a sua formação. Que não se trata de desvios de conduta individuais. Qualquer profissional pode ser privado de sua liberdade arbitrariamente pelo superior, pelas causas mais insignificantes, de acordo com o arbítrio, com a subjetividade do seu superior. Isso num contexto em que nós temos uma instituição dividida entre praças e oficiais. São duas instituições numa só. O próprio policial, ele vive no cotidiano a sensação de absoluta impunidade. Quer dizer, nós estamos falando de polícia, estamos falando de um sintoma de como é que é essa cidade, como é que essa sociedade se organiza. Essa combustão, o que move essa ação tão violenta, tão bárbara, que a gente presencia aí nesse... Então, essa ligação, esse momento da combustão me chamou a atenção, de que quando a gente fala de crime organizado, que organização é essa que a gente está falando? É assustador o que acontece com as pessoas. Elas ficam com medo de falar. Por exemplo, não tem sequer um programa de proteção à testemunha funcionando no Rio de Janeiro. Mas não há tráfico
de drogas ou de armas no Rio de Janeiro nunca houve sem a participação policial, mais do que a participação policial, mais do que a cumplicidade por omissão, sem o protagonismo policial. Só quem dá a meta para o cabo, o soldado, o tenente, o capitão, é o comandante. E quem dá a meta ao comandante é o comandante da PM. E quem dá a meta ao comandante da PM é o secretário de Segurança. E quem dá a meta ao secretário de Segurança é o governo do Estado. Enquanto nós não prendermos os mandantes, nós vamos sacrificar o soldado que tem que dar o jeito dele. A polícia é ingovernável, é incontrolável, ela funciona segundo esse varejão reativamente, e para nós reordenarmos essa máquina para que ela preste um serviço público cidadão, nós temos que começar de novo.